então, com uma frase, né, do José Saramago, né? Ele diz o seguinte: fisicamente habitamos o espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. E acho importante, né, antes da gente iniciar, né, falar um pouco sobre as lembranças, saber que nós temos várias memórias, vários tipos de memória, né? E temos a chamada sensorial, que é o primeiro estágio da memória. Essa memória ela é encarregada a armazenar informações adquiridas pelos órgãos, né, dos sentidos, e tem um período de duração aproximado de 3 segundos. Depois essas informações são selecionadas e transferidas para a memória de curto prazo. Dentro da memória de curto prazo, encontramos a memória operacional, que é responsável para armazenar temporariamente as informações para execução de tarefas cognitivas, como a leitura, o cálculo, planejamento e conversação. Temos também a memória de longo prazo, que ela é responsável em armazenar todas as informações adquiridas pela pessoa ao longo de sua vida, né? E essa memória, ela é organizada, ela é tão bem organizada que ela pode durar a vida toda. Então, ela se divide em 2 grupos, né? A explícita ou declarativa, que envolve a consciência, ou seja, essa memória pode ser lembrada, e memória implícita, ela não é consciente. Então, nós temos a consciente, nós temos a inconsciente. E, portanto, ela não pode ser acessada, mas ela afeta o nosso comportamento. E ainda falando de memórias, né, existe também a memória episódica, que ela é responsável por lembranças autobiográficas que têm um significado afetivo para a pessoa. Tem a memória semântica também, que equivale ao conhecimento dos fatos da vida em geral, exemplo, um idioma falado, significados de palavras, nomes de objetos, mas isso sem a ligação afetiva. E tem a memória procedural, que é ligada ao conhecimento de procedimentos triviais, né, como se vestir, andar de bicicleta, né? Então, essas coisas que a gente considera automáticas, né, cara? A gente aprende uma vez e depois leva para o resto da vida. Que dizem muito de andar de bicicleta, né? Andar de bicicleta é para o resto da vida. Dizem. Mas você dirigir, exato. Tanto que acontecem muitos acidentes, né? Porque as pessoas acabam entrando no automático e não prestam mais atenção ao redor. Mas, enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre a memória episódica. Mas antes de iniciar, eu também quero falar aqui uma frase do Guimarães Rosa. Você trouxe uma frase, eu quero trazer uma do Guimarães Rosa. Ele diz que toda saudade é uma espécie de velhice. Então, acho que nessa frase já está aí bem implícita a questão do apego, né? Ao que foi, apego ao que aconteceu um dia na vida, enfim. Mas falando dessas memórias, né, da memória episódica, nós sabemos a importância de cada uma delas, né, de todas essas memórias que você especificou. E quando a gente lembra, né, quando a gente resgata determinada vivência, a gente sente aquilo de novo. Muita gente fala, né, eu lembro e é como se fosse ontem, eu sinto tudo de novo, né, a pessoa pode chorar, a pessoa pode rir, ela se sente bem novamente ou mal também, né? E quando a gente fala disso, quem que nunca lembrou, por exemplo, da comida da avó? Vai lá na casa de alguém, seja parente ou não, come, sei lá, um feijão, uma sopa, qualquer coisa, e aí lembra lá da comida da avó. E sente saudade daquele tempo, né? Tempos bons, né? Que não voltam mais. Ou quem nunca resgatou, por exemplo, uma memória da própria infância, quando vê crianças brincando, quando vê um parquinho. Enfim, são coisas que fazem com que a gente resgate essas memórias. São pequenos gatilhos, né? Que fazem com que a gente olhe para uma situação que está acontecendo agora e lembre de algo que já aconteceu. E aí a gente sente de novo aquilo que nós sentimos no momento anterior, quando aconteceu, né? Aliás, é muito possível que vocês que estão aqui assistindo agora, vocês que assistirão depois,
tenham lembrado de algo importante, algo que aconteceu na vida de vocês, algo que vocês ouviram e que vocês estão vendo ou ouvindo agora e estão lembrando esse momento. E se vocês quiserem compartilhar conosco, serão muito bem-vindos. Por favor, façam isso, compartilhem conosco as suas memórias. E quando nós falamos de memórias, elas não são apenas as lembranças, simplesmente, né, de um tempo, que aparecem e depois desaparecem do nada. Elas mexem conosco, elas provocam alguma coisa, né, aquela sensação, seja boa ou ruim, né, elas fazem com que a gente sinta alguma emoção, seja tristeza, seja de felicidade ou qualquer outra emoção que a gente tenha, né. E quantas vezes que a gente não se pega lembrando de algo que aconteceu para se sentir mais seguro ou segura, por exemplo, né? Ou para sentir mais coragem com o que foi. Com o que foi não, mas para sentir mais coragem com o que está acontecendo agora. Está passando por uma situação difícil, aí resgata uma memória do passado e tenta se apegar a essa memória para que consiga seguir adiante, né? Quando nós falamos, por exemplo, dos idosos, né? Nós percebemos, na verdade, que existe um apego maior às lembranças. Isso porque boa parte dos amigos e até familiares, companheiro ou companheira já morreram, né? Então, essas pessoas vivem dessas lembranças. O que resta para elas em determinadas vezes é se apegar a essas vivências, né? É relembrar do passado, se apegar àquilo para, exatamente o que eu estava falando agora, para lidar com o presente, para conseguir lidar com tudo que está acontecendo, né? Quantas vezes a gente não tenta reviver uma situação agradável para amenizar um pouco a dor que a gente está sentindo. Enfim, quem nunca passou pela experiência de ficar horas olhando fotos antigas? Quem nunca? Se vocês falaram ou pensaram que sim, vocês fazem parte do time dos velhos. Não, mas eu me sinto nesse time, mas enfim, né, brincadeiras à parte, se nós pensarmos, independente se as lembranças são vividas a partir de fotos, por redes sociais, porque os idosos também estão nas redes sociais, ou pela simples lembrança, porque cada um desenvolve uma forma de interação com as próprias lembranças, né? A forma como você lida com essas memórias, com essas lembranças, vai variar de pessoa para pessoa. E aí eu pergunto aqui, né? Como é que você lida com as suas memórias, com as suas lembranças? Como é que você resgata isso na sua vida? Só resgata no momento que você está se sentindo mal, por exemplo, né? Como é que você utiliza? Que forma você... que tipo de ferramenta você faz com que a lembrança seja para você, né? Suas memórias costumam ser negativas ou positivas. Isso são coisas importantes também para a gente conseguir entender o nosso comportamento. Porque se a gente sempre tem um comportamento de lembrar só de coisas negativas, talvez seja a hora de tentar lembrar de coisas positivas, né? Tentar olhar as coisas de outra forma. Enfim. E também tentar entender quais são os sentimentos despertados. Quando eu lembro de situação X, eu fico com muita raiva, eu fico muito feliz, muito eufórica, enfim. Quais são os sentimentos que você sente quando você lembra de alguma coisa? Quando nós pensamos, sempre falando dos idosos, quando nós pensamos nesses idosos, muitas histórias de amor surgiram, por exemplo, em meio à guerra. Ou muitas histórias de amor deixaram de existir por causa da guerra, né? Então, independente de como vive uma pessoa idosa hoje, ou o que os outros pensam dela, ou como as pessoas a tratam, que aí são coisas que a gente pode falar em outras lives, né? As memórias da população idosa não podem ser retiradas delas, né? E é nesse contexto que eu quero trazer, eu e a Ká, nós queremos trazer aqui um pouquinho de informação, porque é nesse contexto que os velhos sobrevivem, né? Relembrando os bons tempos, ou os tempos de ouro, ou os tempos dourados, cada um chama de um jeito, mas aqueles tempos idos que faz com que a pessoa, ao relembrar, se sinta melhor, se sinta útil, enfim, se sinta de várias formas melhor,
de forma positiva, sempre olhando de forma positiva. E essas memórias, elas estão fortemente relacionadas ao sentimento de pertencimento, né, ao sentimento de construção da própria história, porque é velho agora, talvez seja desconsiderado pela sociedade, mas teve uma história de vida, né? Pertenceu a algum grupo, criou filhos, enfim, muita coisa aconteceu, né? Então eles se sentem mais vivos, mais vívidos, talvez, né? E é o momento de visitar um tempo que não volta mais, mas um tempo que foi muito agradável, né, Ká? Você falou muito bem, né, sobre as memórias, né? E a memória, né, Michele, ela é importante para interagir com outras funções do cérebro, né? Como a nossa criatividade, o afeto, a motivação, a emoção e outros, né? Isso tudo é ligado ao equilíbrio do nosso organismo, né? E através da memória desenvolvemos a nossa identidade social, por registrar, né, nossas experiências, relações com outras pessoas, e dessa forma nós formaremos como sujeito, né? Então, é muito interessante essa live das memórias, né? Porque ela abrange vários aspectos, né? E como você disse, né? Os idosos, eles se queixam muito, né? Das alterações da memória, e provavelmente essas queixas, elas são relacionadas ao pouco uso da atividade cognitiva. Por isso a importância da gente falar das memórias, né? Porque precisa realmente ter um trabalho aí, uma atividade para a gente fazer com as memórias, né? Então tem que ter um cuidado, não só o físico, mas também da memória, né? E os fatores que resultam a perda da memória, elas são complexas, né? De ordem biológica e de fatores também psicossociais. Sim. Falando um pouquinho sobre a perda da memória, né? A gente tem que deixar bem claro, né, Michele, que a perda da memória, ela não é resultado do processo do envelhecimento. Isso sem patologias, né? Ou seja, a senescência, porque tem uma certa confusão, né, entre senescência e senilidade, né? Então, quando o envelhecimento tem alguma patologia, aí sim ela é chamada de senil ou senilidade, tá? Que é o desempenho cognitivo, ele sofre alterações, como a memorização, a lentidão de execução de atividade, de leitura e outros, né? A pessoa idosa, ela tem uma preocupação realmente, né, em saber quem herdará suas memórias, que podem ser através dos registros fotográficos, ensinamentos, objetos pessoais, né? E dessa maneira a pessoa idosa, ela estará sempre presente, né? Mesmo que estiver ausente, mesmo quando estiver ausente, né? Mas muitas vezes essas lembranças, elas são perdidas no meio do caminho, por causa, sei lá, de uma mudança, uma faxina, ou simplesmente são doados ou jogados fora, né? Por não compreender. Então, a pessoa que pega essa memória, que pode ser um objeto, ela não compreende a história daquele objeto, né? Quantas vezes, e acredito que muita gente tem essa experiência, de ter ganhado algo, mas aquele algo ele pode ter um valor tão pouco, mas ele tem um valor emocional muito grande, né? E assim é guardado isso a gerações e gerações, né? Então, realmente é muito importante a gente, como você falou, né? A gente saber da história daquele idoso e também saber da história daquele objeto, daquela foto, né? E isso eu posso até exemplificar com o meu pai. O meu pai, quando a gente senta para conversar, ele fala várias histórias dele, né? E são histórias que eu já sei, que ele já contou, mas nem por isso eu vou invalidar, né? E eu vou escutar, e sempre tem uma coisinha diferente, né? Porque ele sempre vai lembrar de alguma coisa diferente. Então, isso é muito importante, né? A gente dar ouvido, né, aos nossos idosos, né? E aí, como eu falei, né, que é muito importante, então, investigar a história daquele objeto, né, de conhecer realmente o valor daquele objeto,
porque para muitos podem aparecer apenas, sei lá, uma palavra até feia, como lixo, né? Mas para aquela pessoa não é lixo, é uma coisa muito valiosa, né? Então, pensarmos que é importante a gente conhecer o nosso passado, né, Michele? Sim, todas essas. Tudo que está relacionado a memórias, né, Ká, tem muito. Principalmente no que nós estamos falando aqui, as memórias afetivas, então tudo isso tem muito valor, e não é um valor financeiro necessariamente, é o valor afetivo mesmo, né? E como é importante, todo mundo, independente se a pessoa é velha ou não, todo mundo já teve apego a alguma memória, ou apego a algum objeto, por exemplo, seja um brinquedo, seja algo que você ganhou de alguém que você goste muito. A pessoa te deu porque quis te presentear, era uma coisa simples, né? Sei lá, uma coisa pequena, mas aquilo para você tem uma importância tão grande e talvez em algum momento você perca aquilo ou aconteça alguma coisa, mas vai ficar na sua memória, você vai lembrar daquele momento, enfim, tudo isso vai virar à tona e vai fazer com que você se sinta melhor. Todos nós passamos por isso e não é uma vez apenas, né? Isso acontece muito. Antes de eu continuar, eu estou vendo aqui que a Carla Ramos está falando. Eu tive outra vida quando morava em São Paulo. Não estou velha ainda, mas essas lembranças me alimentam. Que legal! Carla, conta mais pra gente quando você morava em São Paulo. Você não está mais morando agora, mas conta pra gente um pouquinho o que você lembra de São Paulo. Todo mundo fala tanto de São Paulo, mas e aí, quais são as suas lembranças? Conta pra gente. Teve outra vida, é interessante. Aliás, atualmente está muito na moda, né? Usar a hashtag TBT, né? Tem o TBT, que é memórias, lembranças, enfim, está relacionado a fotos, normalmente, né? Que você vai compartilhar recordações nas redes sociais. Se nós pararmos para pensar bem, cada vez mais as pessoas estão dispostas a tornar públicas as suas histórias e vivências, né? Isso acho que é um assunto para outra live, né, Cá? É uma coisa que a gente pode falar, mas em outra live, porque tem muita coisa para ser dita aí nesse meio. Quando nós falamos de pessoas idosas, né, esse modelo também pode ser aplicado, porque apesar de muitos idosos ainda não saberem lidar muito bem com a tecnologia, muitos estão pesquisando, estão estudando isso, estão tentando se adequar no sentido tecnológico, né? E eles estão aí nesse meio, pensando no TBT, talvez, ou até postando fotos sem saber que tem essa hashtag TBT. Mas eles postam fotos e isso faz bem para eles, né? Mas, para eles tem um outro significado, essas memórias, né? Porque é uma população que a gente sabe que é uma população rejeitada, e tem isso da tecnologia. São duas coisas que podem ser ditas sobre isso, né? Quando a gente fala em relembrar, relembrar é importante em muitos níveis. Tem muitas coisas para você dizer aí desse relembrar, né? A gente pode começar falando que quando a gente relembra, a gente desperta aquele sentimento, a gente reaviva a sensação de conforto que foi vivida, por exemplo, ou a sensação de bem-estar, de algum momento muito agradável, né? Ou se você ficou muito alegre em alguma data comemorativa, talvez, ou porque alguém te fez uma surpresa, qualquer coisa, né? Mas é importante lembrar que isso também vale para as lembranças negativas. E daí a importância para as pessoas desconstruírem essas imagens, desconstruírem essas lembranças, né? Levar para terapia e falar sobre isso, desconstruir isso e reelaborar aquela vivência. Porque quando você reelaborar, você vai conseguir lidar com essa lembrança, que ela vai surgir outras vezes, né? E você não vai se tornar refém daquele sentimento. Você não vai ficar, talvez, mais tão angustiado, ou se ficar, você vai saber lidar melhor. É isso que nós temos um pouco para oferecer também, né? E é importante, como a Ká disse, né, que os idosos, eles se preocupam muito com o legado que eles deixarão. E se esse legado será, de fato, passado adiante, né? Porque essa é uma preocupação.
porque você trouxe o exemplo do seu pai, você falou que ele conta a mesma história várias vezes, mas para ele é importante. Então é isso, né? Que segurança eu tenho em passar para o meu filho, para minha filha, para os meus netos, algo que é muito meu, algo que é muito importante para mim, algo que é muito valioso, afetivamente falando. Que segurança eu tenho que essa pessoa, de fato, vai receber isso, né, de coração aberto, enfim, e vai passar adiante. Ou ela simplesmente está ouvindo, não escutando, que são coisas diferentes. A gente precisa pensar nisso, né? Os idosos trazem muito que eles querem que as histórias deles sejam mesmo contadas e recontadas através das gerações, porque isso para eles tem um valor inestimável. Novamente falando, não é um valor financeiro, mas é um valor afetivo. E isso não precisa, na verdade, acontecer só depois que eles morrerem, porque isso também faz com que os idosos lembrar, né, receber essas lembranças e repassar essas lembranças, faz com que os idosos se sintam bem também. Não precisa esperar eles morrerem para lembrar, essa pessoa era tão legal, fazia isso, fazia aquilo. Não precisa esperar que isso aconteça, né? Essas memórias, elas podem ser reavivadas diariamente, por exemplo. Se você incentivar a pessoa a contar as próprias histórias, como a Carmen falou, né? Se você escutar com atenção, se você participar de fato daquele momento, não ficar só de corpo presente. Porque é importante lembrar que um dia, eu, você, o outro, enfim, nós seremos os idosos do futuro. Né? Eu estou muito próxima disso, mas nós seremos os idosos do futuro. Então, como é que a gente quer que o outro nos trate? É um exercício de empatia, né? Que é voltado bastante para a empatia. A Carla respondeu aqui. Carla, deixa eu ler o que você disse. Experiência completamente diferente pelo fato da cultura ser muito interessante, a forma das pessoas vivenciarem as amizades. Aqui é uma vida oposta, como se eu tivesse pulado de filme. A minha identificação me deixa saudade. Uma vez um sabor aqui me transportou direto para uma pizzaria que tinha perto da minha casa aí. É isso mesmo, Carla. Essa questão dos sabores, né, memória afetiva relacionada a sabores também acontece muito. Aquilo que eu falei da lembrança, sei lá, da comida da avó, do feijão ou de qualquer coisa que seja. As lembranças através dos sabores, dos cheiros, através da questão tátil também. Isso tudo faz com que a gente relembre, com que a gente revive, que a gente seja transportado para um outro momento da nossa vida que já passou. E aí quando nós falamos em pandemia, né, infelizmente, nós estamos numa época muito propícia para falar em apego às lembranças, porque relembrar exige somente a sua concentração, a sua memória, e permite que você utilize esse recurso em qualquer hora, em qualquer lugar, enfim, a qualquer momento. Você está em casa, no trabalho, você saiu, você pode relembrar, ninguém vai ficar sabendo disso se você não contar, então é uma coisa que você pode fazer sozinho, não precisa de mais ninguém para isso, né? Então é super importante que você saiba lidar com aquele sentimento que vai surgir, porque muitas vezes você pode resgatar uma memória e essa memória trazer outra memória junto, e talvez essa segunda memória não seja tão legal assim. E aí é importante, por isso, você saber lidar com aquele sentimento, para você desfrutar da melhor forma possível e utilizar todo o seu potencial nesse momento, né? Você vai se aproveitar, vamos dizer assim, daquela memória, e aí você vai vivenciar aquilo de novo, você vai experienciar aquilo de novo, e vida que segue. E aí vamos, né, cada um vai fazer de uma forma. No caso da Carla, por exemplo, ela foi transportada para essa pizzaria, depois voltou, e aí acho que continuou a vida, né, Carla? Mas é isso, nós vivemos de momentos, né? E o tempo todo a gente está lembrando, né, Carla? O tempo todo é uma coisa que é praticamente inconsciente. Nós estamos fazendo alguma coisa e começa a relembrar, e aí vê um objeto e relembra, enfim. E aí uma memória vai puxando a outra, e assim vivemos. Por isso que a gente quis falar sobre isso, né? E sobre a longevidade, principalmente, em relação às memórias. Cá,
Conta pra gente um pouquinho da longevidade e também dos casos de doenças crônico-degenerativas, para a gente entender um pouco melhor essa questão. Então, é bom a gente falar, né, sobre a importância de cuidar das memórias, né? Uhum. Porque, assim, a gente tem que entender que a gente vai viver mais, né? Então, por isso que a gente chama longevidade, né? Uhum. E nisso a gente vai ter muitos casos de doenças crônicas degenerativas, né? E no futuro, as demências, elas vão se tornar uma questão de saúde pública, tá? Então, o envelhecimento saudável depende muito da prevenção. Então, são os cuidados, de bons hábitos, né? Mas isso a gente precisa fazer desde jovem, tá? Sim. Que mais? Bom, é importante também a gente se preocupar em exercitar a mente, né? A gente sempre fala, né, Michele, que é importante a gente exercitar não só o físico, mas também a nossa mente também, né? Porque já tem estudos afirmando que pessoas inativas podem perder algumas funções intelectuais, né? E por isso é necessário exercícios para estimular e proteger o intelecto contra esse prejuízo. E conforme você vai aprendendo, você vai estimulando os neurônios, né? Isso a gente falou um pouquinho na live passada, né, Michelle? Sim. E os estudiosos também lembram que qualquer dano cognitivo, olha só que interessante, existirá alguma conservação das capacidades funcionais, ou seja, estimulando uma função, ela pode compensar uma parte que danificou, né? Então, isso também a gente precisa estar atento também. Então, não é só cuidar do físico. Lembro novamente, precisamos cuidar da mente também. Sim, nós sempre trazemos, né? Os dois são importantes, nem um não desvalida o outro, pelo contrário, um complementa o outro. Exatamente, exatamente. Então, olha, muito importante estimular então a pessoa idosa, nós também, né, praticando atividades, exigindo um pouco mais da nossa contribuição e assim a gente desenvolve uma melhor qualidade de vida, se resguardando, né, e possivelmente melhorando as funções cerebrais também. Sim, são coisas importantíssimas, né? E é isso, cara. Desde sempre a gente precisa exercitar o cérebro, precisa exercitar o corpo, precisa cuidar da mente também. São vários processos aí que juntos formam, né, o ser humano equilibrado. Acho que essa é a melhor palavra. Um ser humano equilibrado, né? Cuidando bem do corpo, cuidando bem da mente, enfim, cuidando de todos os aspectos que nós somos atravessadas, né? Quando nós falamos de idosos, e nós falamos muito de invisibilidade em relação aos idosos, né? E essa invisibilidade, ela também acontece quando as pessoas menosprezam a história desses idosos, né? Quando as pessoas não dão atenção, ou quando as pessoas desdenham mesmo, né? De, tá falando isso de novo, você já contou isso 10 vezes. É uma história importante para a pessoa, com certeza. Ali naquela história tem algo de afetivo, tem algo que a pessoa se apegou e que faz com que ela conte e reconte aquela mesma história. Mesmo mudando alguns detalhezinhos, tem alguma coisa ali dentro que é importante para ela. E por que não ouvir, né? Por que não? Ouvir não, escutar, melhor dizendo. E aí, eu pergunto, eu gosto muito de fazer perguntas. Quantas vezes que vocês, né, já pararam para conversar com um familiar ou um amigo, enfim, alguém que seja idoso? Quantas vezes vocês já fizeram isso de verdade, né? Quanto que você sabe da história da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, por exemplo? Se a gente olhar para a história dos nossos familiares, a gente vai identificar comportamentos que podem ser bem parecidos com os nossos, né? Que podem dizer muito pra gente, inclusive, do que a gente é hoje. Tem muita importância, tem muita validade isso. E, no mínimo, né, se você olhar para essa história e falar, mas não tem nada a ver comigo,
isso aí é mentira. No mínimo, você vai entender que esses idosos já foram jovens. Então, aquela questão toda, né? Eles já amaram, eles já fizeram sexo, eles já sentiram que estavam totalmente certos, eles já ficaram inseguros, enfim, e tudo mais que você que ainda não é velho, ainda não é velha, já pensou, já fez, enfim, ou pensa em fazer. Tudo que você sente, é muito possível que quem é idoso já sentiu também, mesmo porque tem muito mais tempo de vida que você, né? Quando se é jovem, fala-se muito, né, que minha mãe não me entende, meu pai não me entende, minha avó não me entende, enfim, essas coisas que a gente ouve muito de jovens, né? E quando a gente pensa na resistência dos jovens em relação, por exemplo, a mãe ter relações sexuais, ou sentir desejo, ou se comportar como ela quiser, né? É muito indício dessa questão de negar, né, essa possibilidade do idoso já ter sido jovem e já ter feito todas essas coisas. Esse olhar é bastante limitador, né? Ele se trata muito de papéis sociais que são impostos pela nossa sociedade, mas esse também é um assunto para uma outra live que também tem muita coisa para ser dita. E óbvio que não é somente essa resistência, né? Não tem a ver só com isso. As relações biopsicossociais que moldam as nossas vidas, moldam a vida desses jovens todos, elas interferem diretamente nesses comportamentos. Então, se a gente olhar por outra perspectiva, certamente a gente vai descobrir coisas novas e que a gente nunca imaginou. A Carla está falando aqui, muitos idosos também esquecem que já foram jovens e julgam. Tem isso também, Carla, nós chegamos a conversar sobre isso, né, Cá? Muitos idosos esquecem que já foram jovens, eles julgam, eles falam que os jovens de hoje são terríveis, mas é isso, eles já foram jovens um dia, né? E aí, como é que eles se comportavam? Claro que tem a questão também deles serem mais velhos e deles tentarem falar assim, não, o caminho certo é esse, mas quando entra na questão do julgamento, é realmente muito ruim. Existe esse distanciamento, né? São coisas ruins, tanto para um lado quanto para outro, né? Sendo jovem ou velho, se você ignora o que o outro está fazendo ou finge que não existe, enfim, se você se afasta, fica mais difícil o lidar, né? O falar com a pessoa, conversar com essa pessoa fica mais complicado. Quando nós falamos dos momentos, né, que são utilizados para reavivar as memórias, tem momentos muito específicos, na verdade, que acontecem para isso, né? Festas de final de ano, por exemplo, o Natal, enfim, aniversário, qualquer aniversário de casamento, de namoro, aniversário de nascimento, qualquer data comemorativa, ela é muito próxima a essa questão de retomar as lembranças, né? De resgatar as memórias. Quando a gente faz aniversário, junta lá o grupo de pessoas que a gente gosta, sempre tem aquele momento que a gente começa a lembrar. Nossa, lembra que nós fizemos em tal época? Como foi legal? Ou como foi difícil? Como que nós nos saímos disso? Sempre tem essa questão relacionada à memória. E muito ligada à memória afetiva, né? Porque você está ali com um grupo de pessoas que você gosta, que você convidou para o seu aniversário, por exemplo, e você está lembrando dessas coisas e todos estão compartilhando lembranças. E cada um tem uma visão, apesar de ser a mesma lembrança, da mesma situação, do mesmo momento, cada um guardou aquilo de uma forma, cada um registrou aquilo de uma forma, né? Essas datas, elas foram definidas socialmente, nós sabemos disso, mas apesar de serem definidas dessa forma, elas trazem consigo um sentimento de renovação, esse interesse em relembrar as boas experiências, principalmente, ou renovar o sentimento de esperança. Porque quando a gente fala em memória, muitas pessoas se apegam a essas memórias positivas. São memórias que realmente dão aquele quentinho no coração, que a gente fala, né? Você lembra daquilo e aquilo te faz bem, de verdade. Aquilo libera hormônios no seu corpo que te fazem bem. Então, assim, além da questão psicológica, tem toda uma questão que é biológica, que é física mesmo, né? Fisiológica.
Então, não é só uma coisa de, imaginação. Não, está relacionado a todas as partes do nosso corpo. Tudo tem a ver com as lembranças. Quando a gente lembra, resgata alguma lembrança, a gente também está tentando resgatar alguma outra coisa que está guardada nessa lembrança. Então, por exemplo, pensar naquilo que a Carmen trouxe, né? Que, sei lá, os idosos têm álbuns de foto, de casamento, de aniversários, de diversos momentos da vida. E aí esses álbuns vão ficando com essa pessoa e em algum momento esse álbum precisa ser passado para frente. E aí quem vai receber esse álbum, né? Quem vai ficar com ele? Como é que vai ser essa passagem desse álbum? Vai ser olhado só como uma tralha, né, Cá? Vai ser olhado só com uma coisa a mais para eu colocar dentro da minha casa e não como algo importante para aquela pessoa e importante para a família também, porque aquele álbum, por exemplo, ele conta uma história, né? Então, se a gente olhar esses álbuns com carinho, a gente vai entender um recorte daquela história. A gente vai entender que ali aconteceram coisas e que ali existe uma história que conta pra gente alguma coisa, né? Por isso que a gente traz que é importante conversar com a população idosa, incentivar que eles falem, que eles contem as suas histórias, que eles tentem lembrar algum momento da vida deles. E acho que a Ká falou muito da questão cognitiva de exercitar o cérebro, né? Então, tentar fazer com que eles lembrem histórias de uma forma agradável, né? Fazer esse exercício cerebral de uma forma agradável. E pedir para eles contarem histórias, ou tentar junto com eles fazer algo que eles gostavam de fazer antes, colocar alguma música que eles gostam, alguma música que eles gostavam muito, né? Que fez parte da vida deles. Porque acho que boa parte das pessoas tem uma música especial, né? Uma música que quando você ouve, você lembra muito de alguma coisa. Então aquela música, ela tem um significado totalmente diferente que para as outras pessoas. Então você ouve aquela música, você é transportado para um lugar, transportado para uma experiência que aconteceu, para uma vivência. São coisas que acontecem com todo mundo, não só com idosos. Nós trouxemos isso hoje para falar sobre os idosos, porque para eles tem uma importância muito maior, né? Essas lembranças. E foi o motivo que eu já disse antes, porque eles não estão todos juntos, eles não são mais pessoas tão ativas como eram antes. Então essas lembranças são muito importantes, elas fazem parte da história dessa pessoa e elas fazem com que essas pessoas se sintam bem. Então, é importantíssimo que nós possamos olhar para isso, porque no futuro nós seremos velhos. E eu fico imaginando que deve ser muito triste, muito chato, uma pessoa não te escutar, né, de verdade. Não parar, não ser presença de verdade para conversar com você. Não se interessar pela sua história, não se interessar pelo que você já fez e pelo que você pode fazer também. Mas aqui, especificamente, nós estamos falando dessas memórias. E aí uma coisa que é importante trabalhar em relação aos idosos, aos velhos, enfim, a essa população, é que existem fatos sobre a família de nascença, né, a família que esse idoso ou essa idosa nasceu, que eles carregam consigo até hoje. E tudo aquilo que aconteceu influencia diretamente na forma como eles lidam com a família que eles criaram, que eles construíram, né? Filhos, netos, enfim. Tudo isso influencia diretamente. Então, da mesma forma, influencia as nossas escolhas, influencia a nossa vida. Por exemplo, se nós tivermos um relacionamento muito ruim com a nossa mãe, ou com o nosso pai, ou com o nosso irmão, isso vai afetar diretamente a nossa vida. Isso vai fazer com que a gente, talvez, se sinta, por exemplo, mais desconfiado. Enfim, isso vai afetar de alguma forma. Então, todas essas histórias que acontecem na nossa vida, que se tratam da construção da nossa vida, elas vão influenciar lá no futuro. O que acontece agora influencia lá no futuro. A forma como a gente percebe as coisas hoje influencia lá no futuro. Porque é muito isso. Como é que a gente registra essa memória? E é muito importante a gente tentar olhar para as coisas de uma forma um pouco mais ampla. Tentar perceber que as coisas podem ser vistas por outro ângulo, não necessariamente aquele.
É claro, se a gente estiver nervoso, se a gente estiver nervosa, na hora não vai dar. Então, para, respira e tenta lidar com aquilo, porque no futuro, quando você relembrar isso, vai afetar você. Bom, Ká, você tá muito quietinha. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu tô achando ótimo. Pode continuar. Se você deixar, eu vou embora. Tá bom, como... Então, eu vou deixar um desafio aqui, então, para vocês, né, que estão nos assistindo ou que irão nos assistir depois, para que vocês procurem um familiar ou um amigo, que seja uma amiga, né, velho, e se dispõe a escutar essa pessoa, se dispõe a entender um pouco mais como é que foi a vida dessa pessoa, e aí você pode aproveitar e perguntar tudo, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, mas não tem coragem de perguntar ou não tem intimidade suficiente, mesmo que seja alguém da família, não tem intimidade suficiente com essa pessoa para perguntar. Então aproveita e pergunta tudo que você tem curiosidade, né? E se você já é velho ou velha, você tenta compartilhar a sua história com alguém mais jovem. E aí depois vocês podem deixar aqui nos comentários como é que foi a experiência. Se deu certo, se não deu. Tentem isso, é um bom exercício, eu diria, um exercício muito de empatia, né? Você vai falar um pouco da sua história, o outro vai contar a história dele ou dela, e assim você vai construindo a sua vida, construindo o seu viver, a sua forma de ver as coisas, e talvez descubram muitas coisas que vocês não sabiam sobre o outro com quem vocês estão falando nesse momento. Acho que para finalizar, eu deixo isso para as pessoas. Ká, por favor. Bom, para finalizar, então, eu vou só ler um trechinho aqui, uma frase muito bacana do Esquerdo, que ele fala que somos quem somos porque nós lembramos. A memória estabelece nossa individualidade. Pessoal, então, boa tarde para vocês. Obrigada de estar aqui conosco mais uma sexta-feira e até a próxima sexta-feira. Tenham um ótimo final de semana. Um beijo. Pessoal do Instagram, muito obrigada pela presença de vocês. Por favor, tentem fazer esse exercício. Conversem com a gente depois, mandem pra gente. Mas muito obrigada mesmo. Tenham uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Sexta-feira que vem nós estamos de volta. Fiquem bem e até mais.